Deus não existe. Milhões de pessoas acreditam nisso. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Como alguém poderia provar que Deus não existe? Hoje vamos explorar lógica, filosofia, ciência e moralidade. E talvez você perceba que a pergunta sobre Deus não é tão simples quanto parece. Quando alguém afirma que Deus não existe, isso parece uma conclusão científica. Mas na verdade é uma afirmação absoluta sobre toda a realidade. Pense nisso. Para provar que algo não existe, seria necessário verificar todo o universo. Cada galáxia, cada dimensão, cada possível realidade. Algo que nenhum ser humano pode fazer. Então, logicamente, a frase Deus não existe não é uma prova. É uma crença filosófica. Existe uma pergunta que assombra filósofos há séculos. Ela foi formulada por Gottfried Wilhelm Leibniz. Por que existe algo em vez de nada? Parece simples, mas pense profundamente. Por que o universo existe? A ciência explica como ele funciona, mas não explica por que ele existe. Mesmo se existir um multiverso, a pergunta continua: por que esse multiverso existe? Tudo que vemos depende de algo para existir. Planetas dependem de estrelas. Estrelas dependem de matéria. Galáxias dependem das leis da física. Filósofos como Aristóteles e Thomas Aquinas chamaram isso de contingência. Se tudo dependesse de algo, então a pergunta seria inevitável: qual é a base final de tudo? A filosofia clássica concluiu que deve existir algo diferente. Um ser necessário, aquilo que chamamos Deus. Durante muito tempo, cientistas pensavam que o universo era eterno, mas no século XX veio uma descoberta chocante. O universo teve um começo, o evento conhecido como Big Bang. Nesse momento surgiram espaço, tempo, matéria e energia. Mas isso cria uma pergunta inevitável: o que causou o universo? Porque algo não pode criar a si mesmo. Então a causa do universo deve estar além do espaço e do tempo. Agora pense em outra coisa. Por que sabemos que algumas coisas são realmente erradas? Tortura, genocídio, injustiça. Mesmo quem não acredita em Deus reconhece que essas coisas são objetivamente. Mas aqui está o problema. Se o universo é apenas matéria em movimento, de onde vem o bem e o mal? Átomos não produzem moralidade. Moléculas não criam deveres. Então por que sentimos que certas coisas são realmente erradas? Existe também algo curioso na natureza humana. Todos buscamos significado, propósito e eternidade. O filósofo cristão Augustin Avirripo escreveu: nosso coração está inquieto até descansar em Deus. Talvez isso não seja um acidente, talvez seja um sinal da nossa origem. Existe uma diferença importante. Algumas pessoas dizem: eu não vejo evidências suficientes para acreditar em Deus. Essa é uma posição honesta. Mas existe outra afirmação muito mais forte: Deus não existe. Essa segunda afirmação exige provar algo enorme: que toda a realidade é puramente material, e ninguém conseguiu demonstrar isso. Talvez a questão não seja apenas se Deus existe, mas algo ainda mais profundo. Por que existe um universo? Por que ele é racional? Por que temos consciência? Por que existe moralidade? Talvez essas perguntas apontem para algo maior. Uma realidade que não apenas existe, mas é a fonte do próprio existir. Talvez Deus não seja apenas uma ideia religiosa. Talvez ele seja a razão pela qual qualquer coisa existe. Inclusive, nós... Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o universo aponta para algo além dele? Escreva nos comentários. E se você gosta de reflexões profundas sobre filosofia, ciência e fé, inscreva-se no canal Sábios em Questão, porque aqui nós exploramos as perguntas mais importantes da existência humana.